3,16. Esse texto, esse versículo, conhecido por todos, acredito. É onde nós vamos nos deter e examinar. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Seca a serra que a sua flor, essa palavra do nosso Deus, e sentar. Era de fato necessário que Cristo morresse. Qual foi a causa última que levou Cristo a vir a este mundo e morrer pelos nossos pecados? Você já parou para analisar, para pensar, para examinar sobre isso? Qual foi a causa última que levou Cristo a vir a este mundo e morrer pelos seus pecados, pelos meus pecados, pelos nossos pecados? As Escrituras apontam duas coisas. Uma é o amor e a outra é a justiça de Deus. O amor é uma das causas, mas a justiça também exigia que ele encontrasse um meio pela qual a pena pelos nossos pecados fosse paga, pois ele não podia e nem pode ter comunhão com ninguém a menos que essa penalidade seja paga, o pecado seja pago. Paulo, um grande homem, um dos maiores mentes que existiu neste mundo, explica que essa é a razão pela qual Deus enviou o seu Filho Jesus para ser a nossa propiciação. Romanos 3, versículo 25. Romanos 3, versículo 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então Paulo, ele explica que essa é a razão pela qual Deus enviou Cristo para ser propiciação dos pecados. Ou seja, é um sacrifício que sofre a ira de Deus em nosso lugar, em meu lugar, em seu lugar. Cristo, mediante a sua obediência, satisfez o juízo do Pai, as exigências do Pai, e ao tomar sobre si as nossas culpas e também a nossa causa, ele nos livrou da tirania da morte. Ele também quebrou o poder que o pecado exercia sobre nós. Paulo, mais uma vez, relata isso em Romanos capítulo 6, quando ele diz que a autoridade do pecado, o poder que o pecado exercia sobre nós, a influência que ele tinha sobre nós, foi quebrado. Examine Romanos capítulo 6, que vai ver sobre isso. Diz que agora quem reina é a graça. Foi o próprio Deus que encontrou uma forma pela qual pudesse remover a nossa culpa, os nossos pecados, a nossa maldição. O apóstolo nos informa que em Cristo foi exibido essa realidade. Em Cristo foi exibido em realidade essa realidade. Aquilo que para os judeus foi dado figuradamente, tudo que eles faziam lá atrás, a morte do animal, o derramamento do sangue daquele animal, era uma figura do futuro, era a sombra do real. Deus, a parte de Cristo, está sempre irado
com as pessoas. E a única maneira de sermos reconciliados com Ele é quando somos aceitos por meio da sua justiça. Deus, Ele não nos odeia na qualidade de feituras da sua criação, não nos odeia dessa forma, mas o que Ele odeia em nós é a nossa impureza, porque essa impureza que está em nós apagou, extinguiu a luz da sua imagem, da sua majestade. Mas quando essa impureza é removida, e isso só acontece por meio de Cristo, então Ele nos ama e nos abraça com feituras suas próprias e puras. Próprias e puras. Havia alguma outra maneira de Deus salvar as pessoas, além de enviar seu Filho para morrer em nosso lugar? Será que existia outra maneira a não ser essa? Deus, Ele não tinha nenhuma necessidade de salvar ninguém, nem a você, nem a mim. Ele não tinha necessidade disso. Ele poderia também ter escolhido deixar-nos em nossos próprios pecados, esperando o julgamento, o dia do julgamento. Ele poderia ter feito isso também se quisesse. Mas, uma vez Deus em amor decidiu salvar alguns, então as Escrituras indicam que não havia outra maneira de Deus fazer. Nós vemos que Deus, aí entra uma das chamadas antigas doutrinas da graça, que é um dos pontos também chamados 5 pontos do calvinismo, que é o ponto eleição incondicional, que é também graça irresistível. O homem pode resistir por um período, mas finalmente ele não consegue mais resistir e se curva, se dobra ante a majestade de Deus. Por quê? Porque a salvação do homem não há nenhuma participação nela, do homem. É o que nós denominamos de monergismo. A ação é total e unicamente de Deus. Ora, se o homem está na condição de morto espiritual, morto não escolhe, morto não decide coisa alguma, ele está morto, independente de pecado. Então ele não pode decidir nem escolher nada. Existe um grupo de pessoas que diz que não, o homem pode escolher, ele tem esse poder, ele tem essa capacidade. Se dá o nome disso de sinergismo, é o homem decidindo num lado e Deus do outro. Mas isso é conflitante com a palavra de Deus, porque o próprio Jesus falando com Nicodemo, capítulo 3 do início de João, ele conversa dizendo: olha, ninguém sabe de onde o vento vem e para onde ele vai, querendo fazer a analogia de que assim é o Espírito Santo. Ninguém sabe quem vai ser convertido, nem quando, nem de que forma, porque o Espírito Santo ele é soberano. Assim como ninguém pode dominar o vento, logicamente ninguém pode dominar Deus. Ele é soberano nas suas decisões. Por isso que a eleição ela é incondicional. Porque uma vez vivificado por Cristo, Efésios 2, 1 e 2, Ele veio nos deu vida. Ora, se eu estava morto no pecado, foi Ele que veio, Cristo veio e deu vida. Ele me vivificou. É a minha primeira ressurreição que acontece. Então, essa eleição é incondicional, não está baseada em nenhuma condição. Não há condições que Deus dá ao homem. Ela não é condicional. Porque se ela for condicional, significa que eu decido o momento, né? Deus, lógico, agiu, persuadindo, quebrantando, mas eu decidi naquele dia escolher Deus. Isso aí é condicional.
Então significa agora que eu também vou ter que todo dia perseverar para não perder essa salvação. Isso conflita com as Escrituras, porque Jesus disse: olha, aquele que o Pai me deu, de modo nenhum o perderei. De modo nenhum o perderei. Quer dizer, ele está dando garantia. Lá em Filipenses ele diz: olha, aquele que começou a boa obra há de terminá-la. Ele começou e vai terminar. A palavra de Deus nos mostra que não era possível para Jesus evitar a morte na cruz. Essa é outra coisa que as Escrituras nos mostram. Não era possível para Jesus evitar a morte na cruz, porque essa era a vontade do Pai. Jesus estava no Getsemane chorando, agonizando, orando e pedindo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia faça-se a tua vontade. Porque essa era a vontade do Pai. O plano divino da redenção tornava necessário que o Messias morresse pelos pecados do seu povo. Tudo que ele odiava de modo mais profundo, nada ofende mais a Deus do que o pecado. Tudo que ele odiava de modo mais profundo foi derramado completamente sobre Jesus na cruz. Além da dor física que Jesus experimentou, que vivenciou, passou por essa experiência, tinha também a dor de carregar o pecado. Isso é terrível. Puro, imaculado. Além da dor física, a experiência física dolorosa, terrível, ele foi esbofeteado, ele foi agredido com um pedaço de madeira, paus, caniços, ele foi esmurrado, ele foi chicoteado de uma forma bárbara, cortando a sua carne, ferindo a sua carne, arrancando sua carne. Teve que carregar sua cruz até o Gólgota, colocaram sobre ele uma roupa, um manto vermelho, quer dizer, todo ferido, e aquela roupa colou ao seu corpo, depois arrancaram aquela roupa do seu corpo, quer dizer, mais dor, e depois teve que ser pregado na cruz. Mas, mais uma vez, quando a Escritura se cumprindo, foi levado como ovelha muda ao matador. Quer dizer, não abriu sua boca. Pedro fala isso na sua carta lá com seu Cristo. Além de ele suportar e carregar essa dor física, ele tinha que carregar também a dor, o pecado. Em nossa experiência, nós conhecemos um pouco da angústia que nós sentimos quando sabemos que nós pecamos. Aquele que nasceu de novo de fato e realmente foi regenerado, quando peca, passa mal, sente-se mal, não fica como uma pessoa que fica tranquila, como se não tivesse feito nada. É terrível. Aquele que nasce de novo, nasceu do alto verdadeiramente, foi regenerado de fato por Deus. Quando ele peca, ele sente-se mal, porque a gente começa a odiar o pecado. Deus nos leva a fazer isso, a odiar o pecado. E por isso que nós experimentamos um pouco, quando nós sabemos que pecamos, a gente sente-se mal, a gente machucou a Deus, ofendeu a Deus gravemente. O peso da culpa machuca o nosso coração, oprime o nosso coração. Mas graças a Deus que nós encontramos alívio no amor e perdão de Deus através de Jesus. Jesus, além de tudo isso, da dor física, do peso do pecado sobre ele, da ira de Deus sobre ele sendo derramado sobre ele,
Ele também teve que suportar a dor do abandono. Não é à toa que ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Cumprindo mais uma vez as Escrituras. Ele enfrentou sozinho tudo isso. Deus, que é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal, que não pode tolerar o mal, está lá em Habacuque. Ele enfrentou sozinho o peso da culpa de milhões de pecadores. Você já parou para pensar sobre isso? Quando você comete um delito, quando eu cometo um delito de pecado, ele enfrentou sozinho o peso de tudo isso. A dor ele teve que enfrentar, de suportar a ira de Deus. Ele se tornou um objeto de intenso ódio e da vingança contra o pecado que Deus tinha guardado com paciência desde o início do mundo. Está lá em Hebreus 12, 2. Jesus sabia que estava morrendo pelos nossos pecados, e com um brado de vitória, Jesus, ele clamou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Logo depois ele bradou, ele falou em alta voz: está consumado. E ali então, ele enviou o seu espírito, e ele entregou a vida que ninguém poderia tomar dele. Ele mesmo entregou a vida. Ele disse isso. Naquele momento a terra tremeu, sepulcros se abriram, pessoas ressuscitaram e voltaram para seus entes queridos. O véu do templo rasgou-se do alto a baixo. Tudo profecia se cumprindo. Ele entregou a vida que ninguém poderia tomar dele. Ele mesmo quis entregar voluntariamente e morreu. Como Isaías havia predito, derramou a sua alma na morte. Como o próprio João, no capítulo 12, versículo 41, ele diz aqui, 12, 41, ele diz: e isso disse também Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Isaías é chamado de proto-evangelho, vamos dizer assim, é como se fosse todo o evangelho em Isaías. Foi o profeta que mais falou do Messias. Os judeus, eles não tinham uma ideia bem elaborada de que o Messias iria morrer por eles. Eles acreditavam que o Messias vinha para reinar, para subjugar todas as nações, todos os exércitos. Eles não tinham uma noção clara de que o Messias vinha para sofrer, morrer por ele e ressuscitar. Os profetas não tinham uma clareza nisso. Mas Isaías, João disse que ele viu a glória dele, falou da glória dele, quer dizer, ele foi um dos que mais enxergou sobre a obra do Messias. Tanto é que você vai ler Isaías 53, 52, você vê descrevendo passo a passo o que acontece com Cristo. Deus, ele viu o fruto do penoso trabalho de sua alma. Está lá escrito isso e ficou satisfeito. Que Deus tenha misericórdia de nós continuamente e conclui derramando a sua graça sobre todos nós. Vamos orar. Senhor, nós damos graça por tudo. Tu és um Deus maravilhoso. Te agradecendo, a Deus, pelos benefícios que trouxeste para a nossa vida. O bendito a morte na cruz, maravilhosa ressurreição. Fomos perdoados, declarados justos e fomos adotados por ti, Senhor. Somos hoje co-participantes e co-herdeiros do teu reino. Ó Deus, que suplicamos
que tudo continue derramando tua graça maravilhosa sobre cada um de nós, sobre o teu povo espalhado nesse mundo, Senhor. Povo que depois que creram no Evangelho e ouviram o Evangelho da verdade, creram, foram selados com o Espírito Santo, que é o penhor da nossa salvação, da nossa vida. Ó Deus, continue iluminando nossos olhos para o experimento, para entendermos a profundidade, a largura e a altura dessa obra maravilhosa. Que as nossas mentes estejam cativas a Ti, Senhor. Que os nossos olhos sejam voltados para o alto, fazendo morrer todos os dias o pecado, o resquício dela está em nós, a dele está em nós. Oh Deus maravilhoso, muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado por tudo. Ser conosco, Senhor. Ser conosco nessa semana. Que nós glorifiquemos a Ti com as nossas vidas. Oh, meu Pai querido, muito obrigado por tudo. Muito obrigado por tudo. Os nossos corações guardam a Tua palavra, para não pecarmos contra Ti. Porque a Tua palavra ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Oh, meu Deus querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo. A vida desceu a este mundo para se fazer morrer. São palavras de Agostinho, Pai. A vida desceu a este mundo, e Deus veio para morrer em nosso favor. Isso é maravilhoso. Bendito é o Teu nome. Nós oramos confiados em Jesus. Amém. Oração, vamos ficar de pé se puder.